né? Então, assim, não vou dizer que foi tarde ou foi cedo, mas Não cabe a gente, né? eu acho que, assim, ele achou que essa história ia morrer com o tempo. E quando veio o Pacto Brutal... que, aliás, é excelente, né? Excelente, né? A Tati foi maravilhosa mesmo, a Tati Issa, né? Pra quem não viu, ela tá lá, a doutora também. Todas as pessoas que participaram de alguma maneira, né? Pra esclarecer essa história, assim, que em princípio ficou como um romance mal sucedido. Não tinha nada disso. E é mentira, né? Ele contou mais de 20 versões até pegar essa. Que ele foi defender Teve a outras filha. versões? Não, e tem coisas tão absurdas, porque assim, a Dani foi morta dentro do carro. Isso é fato. E aí ele diz que não, que ela saiu andando e que aí a Paula tentou apunhalar e ele foi segurar uma, foi segurar outra. Só que quando você vai ver, por isso que eu estou dizendo, o exame de corpo de delito conta a versão da vítima. Claro. A gente tem que ser muito objetivo com isso. Ela, na época, tinha um tênisinho Reebok, que eu me lembro muito bem de caninho, assim, sim. né? O tênis só tinha lama, tá? O poeira, aquela lama, no calcanhar. O que significa isso? Tirou do carro e foi arrastando pelo calcanhar. Não tinha na parte de frente. Olha só. Ela saiu morta já dali. Entendi. Veio arrastando. Sim, quando eu vou arrastando, você pega aqui, né? No calcanhar. E eles foram contando assim, versões. E versões, entendeu? E assim, ali teve um anjo, né? Que foi aquele advogado que viu o casal. Porque dali eles já tinham passado no hortifruti que tinha lá no Rio, perto do Taikon, que hoje nem tem mais, e eles tinham pego sacos, aqueles sacos imensos de laranja, eles iam esquartejar o corpo e distribuir pelo Rio de Janeiro, porque ficaria como um ataque de um fã doido, entendeu? Quando o cara passou e viu, eles... Então, premeditado, tudo. Graus de... A placa, você sai de casa trocando a placa do seu carro, botando um... Como isso foi uma coisa que aconteceu, uma briga das duas. A pessoa estava desacordada. Não, entendeu? Brutal. E tinha uma coisa ali de magia negra que nunca se tocou nisso, porque só ia piorar o processo andar. Foi tão difícil o processo andar, porque tivesse... porque aí você ia criar coisas e o objetivo era provar. Entendi. Né? Então tem coisas na justiça... Mas teve mesmo, não é... Sim, porque as estocadas era para tirar o coração. Caramba. Que isso ia ser oferecido em rituais de magia negra. Tanto que você vê que ela saiu já morta, porque na hora que você faz isso para carregar uma pessoa, a blusa sobe. Então as estocadas não correspondiam. Entendi. A blusa e as estocadas estavam aqui em níveis diferentes. Entendeu? Entendi. Porque aquilo ia ser tirado. Como esse cara passou e viu, eles tiveram que sair correndo. Esse cara, então, foi ele já faleceu, o advogado. Foi. Ele não era ele era de São Paulo, foi visitar a filha no Rio, num condomínio que hoje é o Rio Mar, que era um deserto aquilo. E quando ele passou, ele viu aquele farol aceso, porque o farol tinha que iluminar ali a estrutura. E o terreno estava todo aberto para se fazer o ritual ali. Numa árvore, tinha que ser a lua tal, e papapá. Tava tudo combinado. Quando ele passou, ele voltou em casa, na casa da filha, chamou o zelador do condomínio, e falou, fulano, vamos ali comigo, não sei o quê. E o fulano falou, tá, vamos chamar a polícia, porque andou tendo uns assaltos aqui. Quando foi, ele passa e olha bem, tanto que ele vê a Paula. E a fisionomia. E a Paula dizia, nunca tive lá. Ele falou, não, você esteve, que eu vi. E aí, na época, não tinha aqui no Brasil um teste para você comprovar que aquela silhueta correspondia a que ele descreveu. Ele descreveu direitinho no retrato falado, caía na Paula. Sim. E aí foi trazer da Alemanha para fazer o teste de luminosidade. Porque eles diziam, não, mas o farol estava aceso e ele não enxergava. Fizeram. E constatou. E até hoje ela nega que teve lá. É mesmo? Nega. Até hoje? Até hoje. Nega. E não precisa mais. Isso faz parte de contar a história para ela mesma. Mas ali o negócio foi uma briga entre os dois. Porque ele, rapidamente, quando foi pego, ele pega o telefone e ligou para a mulher, para Paula, e falando assim, não, olha, já descobriram, mas pode deixar, eu vou assumir tudo, O que ele está dizendo? Ele ali foi muito mais esperto.
O policial tava coisa, ela teve lá, porque ele tá puxando a culpa pra ele. Claro. Ela também não é florzinha, falou assim, você vai me ferrar? Então deixa... Eu te ferro primeiro, eu nunca tive lá. lá. Aí, meu filho. Se mereciam, né? Olha, tem um ditado em Minas que diz que as bestas andam aos pares. Meu Deus, que eu não poderia concordar mais do que Olha, isso. Né? E eu acho que faz sentido. Você vê, tem uns casais que são malucos e eles se completam mesmo nessa loucura, né? Não, o Ted Bundy, né? Ele tinha com a mulher, eles estupraram a irmã dela. Mas umas coisas assim que realmente tem que ter algum grau de perversidade indiferente. Mas do ritual eu não sabia que tinha sido comprovado. Achei que eles tinham contado uma versão, ou era uma coisa perdida e tão existindo. O coração é a coisa mais ritualizada para a magia negra. Com certeza. Não deu tempo de tirar. Meu Deus. Mas estava exposto, né? E é bom e o porque... punhal, né? E não foi tesoura, foi punhal. Que o punhal também é outra coisa que punhal fala... é uma coisa simbólica. E a geração de agora não lembra porque faz muito tempo, né? Não lembra. E quem lembrava... São 30. 30 anos, então. 30 anos, faz agora. O Paquito, por exemplo, tem 21. Que faz agora, dia 28 de dezembro, que foi as vésperas do Réveillon, né? E as gerações, mesmo a geração da época, todo mundo ficou com aquela coisa, não, mas eles se apaixonaram e não sei o quê. Mas como é que um casal apaixonado, que ele disse que ela se apaixonou por ele, não vai a um motel? Porque naquela época tinha muito motel, né? Que deu uma entrada e saída de um motel, um ticket de alguma coisa. Ninguém nunca viu esse casal. Porque era uma forma, o Gazola teve aqui, ele falou que era uma forma de atenuar a pena, né? Claro. É crime passional. Sim, ele foi defender a mulher que estava grávida. E não é. Entendeu? Você vê o grau de maldade, Você né? vê? Então, eu acho o seguinte, eu acho que não foi por acaso. Ele achou que aquilo já estava morto. Veio o documentário e foi um sucesso e a gente nem esperava porque é o HBO fechado. E eu me lembro que eu falei assim, Glória, esse troço vai explodir que nem Tropa de Elite. Ela falou, não, Aninha, não tem canal como. Fechado. E de repente, a gente, uma semana lançado, estavam vendendo já cópia mesmo? da Uruguaiana tipo, no Rio de Janeiro. Banca. Caramba. Aí ela, que boca, hein? Eu falei pra você, esse negócio vai explodir. Independente de ser em canal fechado. E eu acho que ele não suportou, porque aí começaram a questionar a igreja. Ele tinha toda uma versão montadinha, agora sou um homem de Deus. Aí descobriram que ele era pastor de uma filial que era da própria igreja. Então revelou. Aí é uma coisa muito doida, né? Porque assim, não sei se você viu o pastor dando a notícia. Vi, cara. Ele morreu, ele rindo. Agorinha. Aí eu fiquei assim, cara, esse cara devia, de alguma maneira, ter sido... Não sei. Aí fica imaginação, mas dizem que aquele pastor fala sorrindo assim. Eu também rio bastante, mas daquele jeito. Você quando dá a notícia da morte de alguém que lhe é caro, cara, você tá chorando, você tá triste. Não sei se chora, mas você... Não daquele jeito, né? Não sei. Mas, assim, eu acho que psicopata tem uma fúria, né? Eu acho que o ódio dele foi ser escancarado e todas as versões dele caindo por terra. Porque ele devia estar contando uma versãozinha na igreja que Sempre. Ele era perseguido. Exatamente. Ele se achava perseguido. Porque a coisa vai ficando tão no passado. Uma vez a mulher dele atual, porque assim, ele casou depois com outra Paula e botou o sobrenome Tomás. Para. Tô falando. E mandou o convite de casamento pra Glória. A segunda. Cara. Esta. Que nível de... Aí essa não aguentou, né? E ele foi pra essa outra. Essa outra eu e Alex, a gente faz, de vez em quando fazia live, sempre segunda-feira, 19h30. Ela invadiu uma live nossa e ficava assim, esta mulher fez um livro sobre meu marido pra ficar rica. Imagina. Mente Perigosa tem tantos casos. Ela achar que eu faria um livro em homenagem, em ódio ao marido dela, jamais. Jamais. E depois que ele morreu, ela pegou um cara, né, um personagem, vestiu e começou a falar como se fosse ele, para dizer o que tinha acontecido, como ele foi perseguido, que tinha uns carros que ficavam na porta, ameaçando ele de morte.